Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos ver sobre estruturas de repetição, principalmente o while e o for. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo até o final dessa aula. O conteúdo de hoje vai ser sobre estruturas de repetição, o while, o que é o break e o continue, o for e também as listas em Python. O que são as estruturas de repetição? As estruturas de repetição, também conhecidas como loops ou laços de repetição, que na verdade é um nome mais usual, são alguns recursos que também são disponibilizados por outras linguagens além do Python, que permite que a gente faça a execução de uma condição enquanto ela for verdadeira. Por diversas vezes. No caso, se você precisa fazer a verificação daquela condição por não sei lá, 10 vezes. Você não vai fazer a verificação daquela condição com o if por 10 vezes. É algo que se torna inviável, tá? E tendente a erros também. Então, é disponibilizado para gente o while e o for, que são esses laços, né? Esses loops, para que a gente consiga fazer a verificação. Então, enquanto a condição que estará dentro do for ou do while for verdadeira, aquele loop ele será repetido por diversas vezes, tá bom? Conseguimos identificar, ou melhor, diferenciar qual é a parte do nosso programa que faz a condição de verificação e qual é a parte que executa a ação. Então, nessa parte, se o jogador tem vida, é a nossa condição. A ação que o programa precisa tomar, se essa condição for verdade, é continuar o jogo. E a partir do momento que essa ação não for mais verdade, aí o loop para, tá? Porque é assim, vamos supor que seja um duelo. E o nosso jogador, ele tem 100 de vida. Seu limite de vida é 100. Enquanto a sua vida não for zero, igual a zero, o programa ele precisa continuar rodando. Então o while ele vai fazer essa verificação, o while ou for vai fazer essa verificação. Enquanto o meu jogador tem a vida maior que zero, o programa ele continua executando. A partir do momento que isso não for mais verdade, aí a gente sai do while porque significa que o jogador. Certo. Então vamos para o próximo. Uma das estruturas de repetições que vamos ver agora é o while, como eu já comentei com vocês. O que significa while? Na tradução literal, ele significa enquanto. Enquanto essa condição for verdade, o que está dentro do bloco do while será executado, tá? Geralmente a gente utiliza o while quando a gente não sabe especificamente quantas repetições precisam ser feitas, tá? Então a gente coloca um ponto de partida e um ponto de parada. A gente vai determinar o ponto de partida e o ponto de parada dentro do nosso while, porque a gente não sabe exatamente aonde é. Tipo, eu preciso percorrer quantas vezes o laço? Eu preciso percorrer 3, 2, 10? Eu não sei. Então a gente coloca um ponto de parada. Um exemplo. Vamos supor que uma administração está organizando um show. E aí ela vendeu alguns ingressos, e nisso que ela vendeu alguns ingressos, ela fornece pra gente a lista de ingressos. E ela quer que a gente fale assim: ó, eu tô te dando a lista, quantos ingressos tem aqui? Eu preciso me falar quantos ingressos tem aqui para me poder organizar o show, de acordo com a quantidade de pessoas que comprou. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o while para poder verificar enquanto não for o final da lista, ele vai continuar rodando. A partir do momento que a gente verificar o último elemento da lista e não possuir mais elementos na lista para fazer a verificação, o while ele para ali a condição de parada dele, enquanto não houver mais elementos na lista, tá? E aí dessa forma, aí ele vai ajudar a gente, utilizando um contador, a poder contar quantos elementos possui na lista.
tá? Então, mais pra frente, a gente vai fazer um exemplo desse para verificar como o while ajuda a gente a fazer, como o while ajuda a gente incrementar dentro de um contador. Agora, vamos ver o que são o break e o continue, tá? Vou pôr eu aqui mais para cima. Break significa espera. O break a gente vai utilizar ele dentro do while. Geralmente a gente utiliza ele dentro do while, o continue também. Mas enfim, o break ele significa quebra. Como assim? Quando a gente vai executar uma função, a gente está fazendo um bloco, desenvolvendo o código, e a gente precisa interromper aquele ciclo de repetição, que é no caso loop, a gente precisa colocar a condição break para que ele finalize, para que a gente saia de dentro do loop, independente se a condição de verdade foi satisfeita ou não, tá? O continue. Qual é a função dele, tá? A função do continue nada mais é do que o pular. A partir do momento que a gente está fazendo uma verificação de condição e aquela condição acontece alguma coisa ali dentro que não pode ser executada ou não é possível que seja executado, a gente vai pular e vamos para a próxima, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Agora, eu coloquei dois exemplos para a gente poder verificar qual é o break e qual é o continue. Qual das duas condições abaixo a gente vai precisar colocar break ou continue. Então, vamos lá. Uma banheira está enchendo. A condição de parada é que ela esteja cheia. Porém, se for identificado um vazamento, qual utilizamos? Então, vamos lá. A gente vai fazer um while. A condição do while é que ele só termine a sua execução a partir do momento que a banheira estiver cheia. Porém, caso seja identificado um vazamento, a gente pode continuar usando a banheira? A gente pode continuar enchendo ela? Acho que não, né? Então, a gente vai utilizar a função break. A gente vai colocar um break, a gente vai fazer uma verificação e se for identificado um vazamento, break significa para. E aí ele vai sair do código, ele vai parar de executar, ele vai sair do laço. Agora, o próximo é o quê? Ao entregador de panfletos na rua. A condição de parada é que enquanto houver casas, ele vai continuar trabalhando. Se o entregador chegar em uma casa e ela está sem morador, qual utilizamos? Vamos pensar. Eu quero que o meu, vamos supor, ele está na segunda casa. O meu entregador, ele está na rua e ele está apenas na segunda casa e ele ainda tem 100 panfletos para entregar. E na segunda casa não tem morador. Está vazia ou a pessoa não está na casa. O que, que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pare, quero que ele saia da rua e volte para casa? Não. Então, se a gente colocar um break, é isso que vai acontecer. A gente vai sair do laço, ele vai embora para casa e não vai terminar de panfletar. Então, a gente vai fazer o quê? Caso, caso uma exceção, né, da condição. Caso ainda haja casas, porém não tenha morador em alguma casa, o que o entregador precisa fazer? Ele precisa pular para a próxima casa. Então, a gente vai usar a função continue. Então, aí o que acontece? Aquele laço, aquela repetição que está sendo acontecida, ela vai parar naquele momento e aí vai iniciar um outro ciclo do laço, mais uma repetição. No caso, ele não vai sair do laço, ele só vai parar aquela condição daquele momento que está sendo executada, tá bom? Vamos para o próximo. São for. Então, o for, ele significa para.
tá? E qual é sua função é mais ou menos a mesma coisa, tá? É executar o que está dentro dele enquanto a condição for verdadeira. Mas, geralmente, a gente utiliza o for quando a gente sabe quantas vezes a gente vai precisar executar aquela condição, tá? Então, ele é o contrário do while. Um exemplo, é o mesmo exemplo que eu utilizei lá do while. Um o mesmo exemplo que a gente utilizou no while, mas ao contrário, um pouquinho diferente só. Porém, é uma administração também para que está organizando um show e eles possuem 50 convidados já para a lista do show. Chegou no dia e eles têm apenas 50 convidados. O que acontece? Eles querem que a gente faça, que o nosso programa faça a verificação de quem está chegando no show, se o nome está na lista ou não. Então, a gente depois eu vou mostrar para vocês os parâmetros do for, tá? Que são 3 parâmetros. Alguns são obrigatórios e outros não, mas depois eu mostro. Mas enfim, a gente precisa que o nosso for verifique dentro desses 50 nomes quem chegou ou quem ainda não chegou. E se que algum chegar, vai falar assim, ok, chegou. A partir do momento que todos os 50 nomes da nossa lista confirmarem que chegou e a gente colocar lá, não, todos chegaram, os 50 já chegaram. O que vai acontecer? O nosso for vai parar, porque a nossa condição já foi satisfeita, que era que os 50 convidados confirmassem a presença, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o for. Depois a gente vai utilizar outros exemplos e fazer na prática para se tornar o mais visual possível. Agora, vamos lá no VS Code e vamos fazer este exemplo na prática. Então, vamos lá. Só um adendo antes. Como eu ainda não apresentei listas para vocês, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? Que a gente não vai utilizar listas, mas a gente precisa armazenar o nome dos usuários que vem chegando, tá? Dos convidados. Então, a gente vai fazer de um jeito utilizando o input e o while. Porém, depois a gente vai fazer uma adaptação desse código utilizando listas, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer um print informando para o nosso usuário que ele precisa digitar o nome do convidado. E se não, se ele digitar a palavra fim, que vai ser nossa palavra para usar, fazer a verificação, se ele colocar a palavra fim, vai parar de registrar convidados e vai mostrar quantos convidados tem na lista, ou no caso foram registrados. Então vamos lá, vamos fazer print, informe o nome do convidado ou a palavra fim para sair, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um contador. Isso vai ser muito legal, vocês ainda não viram comigo, tá? Então é assim, o contador, ele vai servir para que toda vez que o nosso usuário ele cadastra um novo convidado, o nosso contador vai incrementar mais um com aqueles operadores que a gente viu na última aula. Se você não viu, tá aqui na playlist, vai lá para você ver como funcionam os operadores, tá? Então, a gente vai criar essa variável com o nome de total convidados. E vamos atribuir um valor para ela de início que é igual a 0, tá? Convidados. Aí, a gente também precisa criar uma variável do tipo string. Ah, tá. E o nosso total convidados é do tipo int, porque para a gente contar, a gente conta inteiros, tá? Não vai contar número quebrado, então é do tipo int. Aí, a gente precisa criar uma variável que vai estar recebendo os dados de entrada dos nossos usuários, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Dos nossos convidados, o nome dos nossos convidados. Então, a gente vai fazer o quê? Pôr o nome de entrada, pode ser. Recebe
Como é do tipo string e a gente não vai atribuir valores aqui, a gente vai pôr entre aspas, tá? Pode ser assim ou assim, tanto faz. Agora, a gente vai utilizar o while para poder fazer a verificação, ou melhor, ajudar a gente a contar quantas pessoas estão dentro da nossa lista. Então, a gente vai pôr while e vai fazer o que agora? Agora, a gente vai pôr, enquanto a entrada, que é o nome que a gente vai colocar, tá? Vai ser dentro dessa variável entrada que a gente vai colocar o nome do convidado. Enquanto a entrada for diferente de fim, o nosso programa ele vai receber o nome dos convidados, tá? Entrada recebe input nome do convidado, certo? Porém, aqui a gente precisa, dentro ainda do while, a gente precisa fazer uma incrementação do nosso total convidados. A gente precisa incrementar dentro desse zero toda vez que a gente colocar um valor dentro do nome entrada. Então, toda vez que a gente colocar um nome dentro do nome entrada, escrever o nome de convidado, a gente precisa adicionar um no contador, para que a gente saiba no final qual que é a quantidade de nome que a gente possui na nossa lista, tá? A gente vai fazer essa verificação com o if, tá? If e vai pôr a mesma condição que no while, tá? While, eu poderia fazer de outras formas, tá? Sei que às vezes vocês podem falar, mas dava para fazer direto. Pode fazer de várias formas, tá? Eu vou ensinar desse jeito. Se você chegar em outra solução e quiser, pode deixar aqui pra gente também. Entrada for diferente do fim, o nosso, o nosso contador vai incrementar. Total, convidados, recebe mais um, certo? E aí, a gente pode também informar para o nosso usuário que o convidado foi cadastrado. Print, convidado cadastrado, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Já está tudo certo, a gente sai do while, lembra da indentação. Como a condição do if precisa ser verificada dentro de cada laço, a gente deixa ele dentro do while, nosso if, tá? Agora, depois que a pessoa, vamos supor, se a pessoa digita fim, vai sair do while, tá? Que é a condição de parada dele, vai sair dele. E aí, o que a gente faz? A gente vai informar para o nosso usuário quantos convidados tem dentro da nossa lista. Então, a gente põe aqui, print o total de convidados é de... Aí a gente põe aqui, for F, que eu esqueci, total, né? A gente chama o nosso contador, total convidados, e vai mostrar aqui o número de convidados, tá? Vamos rodar e ver se está funcionando. Deixa eu vir para cá. Nome do convidado. Vamos escrever Matheus. Convidado cadastrado. Vamos escrever os 4 nomes, tá? Mais ou menos. Fernanda, convidado cadastrado. Elaine e Lucas. Certo? Agora eu quero parar de convidar. Eu quero parar de convidar. Eu quero parar de cadastrar convidados. O que eu preciso fazer? Eu preciso escrever fim. Só que, como a gente não aprendeu manipulação de string, não escreve fim com F maiúsculo. Escreve tudo minúsculo como tá no texto, tá bom? Fim. O total de convidados é de 4 convidados, tá? Então, ele contou certinho, porque a gente cadastrou 4. Matheus,
a Fernanda, a Elaine e o Lucas, que são 4 pessoas, tá bom? Então, vamos fazer um outro exemplo utilizando o for. Pessoal, então vamos lá para a função for, tá? Só que antes da gente introduzir aquele exemplo que eu mostrei no slide, eu quero explicar para vocês um pouquinho da estrutura do for, porque a estrutura do for, ela é um pouco diferente da do while. A do while, no caso, a gente precisa apenas da condição de parada, tá? A condição final. Então, a gente vai colocar a condição final e quando ela acontecer, o for ele para. No caso do for, o while ele para, né? No caso do for, a gente tem 3 tópicos. A gente tem 3 opções que a gente pode ou não fazer. Uma delas é obrigatório e as outras duas não são obrigatórios, não são obrigatório, mas é importante que você saiba, porque pode ser que você vá utilizar elas em algum momento, tá? E qual é a estrutura do for? Essa daqui é a estrutura do for. For e de índice, né, no caso, in, que é um padrão da estrutura da função range. A função range, a gente utiliza ela para poder fazer que o for seja funcional. Então, você sempre vai precisar utilizar ela. É assim que é a estrutura do for. Você sempre vai precisar utilizá-la. Então, o primeiro é o start, depois o stop e depois step. O que significa? Que o stop é algo obrigatório. Então, é a condição de parada. Você precisa dele independente, como no while. É obrigatório, você precisa dele. E aí, você pode definir condição de início e fim, ou de início, fim e o passo a passo, que é o step, tá? Eu vou escrever aqui para vocês um exemplo. Vamos fazer a declaração do for e vamos ver como realmente funciona esses 3 parâmetros da função range, tá? Então, I do índice, a gente já declara o I aqui dentro mesmo, tá? O nosso índice. Pode ser outro nome também, tá? Se quiser colocar J, vai funcionar, mas por I, que é padrão, tá? Range. E agora, a condição de parada. Eu quero que o meu contador conte até 5, tá? Então, a gente vai pôr o 5 dentro do range, que é a condição de parada, o stop, obrigatório. E aí, a gente vai printar todos esses valores que vão percorrer dentro do for. E ele vai percorrer do 0 até o 4, tá? O for, ele começa sempre, a gente coloca ali dentro o número 5, né? Só que uma variável, ela sempre vai começar no índice 0. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Eu vou explicar melhor essa parte. Mas vamos rodar e ver se ele vai contar certinho. Contou. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, vamos lá testar a próxima condição, que é o início e o fim. O que acontece? Quando a gente não coloca um ponto de partida, ele sempre vai começar no primeiro número que está dentro da nossa variável, tá? O range, ele não começa contando, ou melhor, ele não começa fazendo a verificação pela posição que o número está. Ele não percorre por posições, ele percorre valores numéricos. Então, no caso aqui, se a gente pôr um ponto de início, 2, eu quero que o meu for comece a mostrar os números a partir do número 2. Então, a gente põe 2 e eu quero que ele pare de mostrar no 10, tá? Porém, a gente não pode esquecer, a primeira posição é 0. Então, ele não vai mostrar o 10, ele vai mostrar até o 9, tá? Porque, independente se o range não mostra, não começa, ele não mostra as posições, tipo, se você pôr ali 2, ele vai mostrar o valor numérico 2 e não o que está dentro da posição 2, o que acontece? Ele vai percorrer até o 10, só que até a posição 10, tá? Mais ou menos assim. Pode ficar um pouco confuso, mas na parte da lista eu vou dar uma introduzida melhor nesse assunto, dar uma explicada melhor e vai ficar mais usual para vocês, tá? Mas não precisa se desesperar. Então vamos estudar e ver o que vai mostrar, tá? Antes de a gente rodar, vamos comentar a parte de cima, para que não mostre, né? Não imprima 2 vezes o de cima e de baixo.
E é isso mesmo. Ele começa contando no 2, tá? Só que ele vai até o 9 porque é a posição, tá? Ele vai até a posição 10, no caso. Não, o que tá dentro de 10 é 9. É mais ou menos isso. Agora, o próximo é o quê? O for com os três parâmetros. For, vou copiar que é melhor, né? Mais fácil. O for com três parâmetros. Aí, o que acontece? Eu quero que o meu for ele comece contando a partir do 2 e que ele conte só os números pares. Então, eu vou pôr o quê? O início, eu quero que ele inicie em 2. O fim, eu quero que ele vá até o 10, então eu vou pôr 11, tá? E aí, o passo a passo, eu quero que ele conte de 2 em 2. Como eu quero que ele conte de 2 em 2, para quê? Para mostrar só os pares, tá? Então, vamos rodar. Antes disso, também vamos deixar comentada essa parte e ver se está funcionando. Isso aí. Então, ele imprimiu só os pares: 2, 4, 6, 8 e 10, tá bom? Agora, a gente vai para o próximo exercício, tá? Que é aquele que estava lá no nosso enunciado do nosso slide. E aí, a gente vai fazer utilizando o for, tá? Porém, o for, nesse enunciado, a gente vai utilizar apenas a condição obrigatória, que é a condição de parada, tá bom? E também depois vamos fazer a adaptação desse código utilizando a lista. Mas enquanto não vemos a lista, vamos fazer ele pedindo as informações para o usuário ainda, de quantas pessoas possuem na nossa lista de convidados. Também seria muito importante que a gente fizesse essa verificação utilizando listas. Por quê? A gente utilizando as listas seria essencial para que a gente verificasse todos os nomes que estão dentro dela e fazer a verificação corretamente, se o nome está ou não. Se o nome não tiver, não vai incrementar no nosso contador, para poder fazer a condição final de parada. E se estiver, vai incrementar no nosso contador. Mas aí depois a gente faz uma adaptação no nosso código, não tem problema. É mais para verem como que funciona a estrutura do nosso for. Então, qual é a primeira condição que a gente precisa fazer? A gente precisa pôr o for e colocar a condição de parada. Vamos pôr até o número 5 só. Tá ótimo. Porque senão depois a gente precisa escrever mais, tipo, 50 nomes, igual estava lá no exemplo, e aí vai demorar bastante. Então, vamos fazer a condição só com 5. Lembrando, a gente faz o índice, tá? A gente declara o nosso índice i, in, range e o valor 5, certo? Aí, aqui dentro, o que o nosso código ele vai executar? Convidados que precisam ser verificados a cada nome, tá? Então, a gente cria uma variável que chama nome e a gente vai pedir o nome para o usuário para a gente ver se ele está na lista, tá? E agora a gente pede para ele digite o nome na lista. Digite o nome de quem chegou. Aí, o que acontece? Depois de a gente digitar o nome de quem chegou, a gente precisa fazer a incrementação. Agora, se o nome da pessoa chegou, o for ele vai sempre incrementar mais um no contador. Quando dá 5 convidados, o for ele vai parar de executar, tá bom? Então, quando dá 5 convidados, o for ele vai parar de executar. Aqui a gente só vai dar um print para cada volta que o for dá, ele vai informar para a pessoa que a presença está confirmada. A presença
Tá confirmado, certo? E agora a gente simplesmente manda uma mensagem para a administração fora do for, informando que a condição foi satisfeita, que todos os convidados foram verificados e confirmados, tá? Então a gente põe a condição foi satisfeita. Todos os convidados foram confirmados, certo? Vamos testar. Digite o nome de quem chegou. Eduardo. Presença está confirmada. Agora digite outro nome, né? Bianca. A presença está confirmada. Ronaldo. Está confirmada. Nome. Tiago. Isso. Agora mais um, né? Letícia. Pronto. A condição foi satisfeita. Todos os convidados foram confirmados. Então, é mais ou menos isso. E aí, para a próxima aula, eu vou apresentar o assunto de listas para vocês. Então, não perde, que aí a gente vai voltar ainda nesses exercícios para podermos fazer uma adaptação utilizando lista. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!